Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Bom dia, Thales. Thales, o sistema defensivo foi muito criticado na última partida. Você acredita que a mudança da disposição tática na segunda etapa confundiu um pouco os jogadores do setor? Bom dia. Não confundiu porque a gente já trabalhou com 3 zagueiros, a gente já treinou assim. O CRB teve o mérito dele de fazer os gols e a gente acabou tomando os gols, mas não é nada, não foi uma surpresa com 3 zagueiros. Eu acho que a gente teve um pouco de desatenção no final do jogo, tanto que eles fizeram um gol aos 34 e outros 45, se eu não me engano. É um momento que a gente tem que ter mais atenção, mais concentração. Mas tirando isso, a gente se comportou muito bem dentro do jogo. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show. Thales, bom dia. Gostaria que você falasse o que tirar de positivo do empate contra o CRB para o jogo contra o Confiança. O Guarani vinha muito bem na partida, mas teve uma queda de desempenho e houve um empate. Gostaria que você falasse o que tirar de positivo desse empate para o jogo contra o Confiança na sexta-feira. Obrigado. Eu acho que a gente teve 75, 80 minutos de um bom futebol, que a gente conseguiu dominar o jogo, teve as ações, mas nos últimos 10, 15 minutos a gente acabou perdendo um pouco de concentração, baixou a nossa guarda e eles conseguiram fazer 2 gols. Eu acho que a gente tem que tirar de lição a imposição que a gente teve contra o CRB, a posse de bola, a nossa criatividade, as transições. Eu acho que isso fez com que a gente fosse superior ao CRB, acho que a maioria do jogo, mas também saber que o final do jogo também é tão importante, a gente tem que estar um pouco mais concentrado para não acabar sofrendo 2 gols. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Thales, gostaria de saber se vocês, jogadores, chegaram à conclusão do que aconteceu no jogo contra o CRB de permitir a reação do adversário depois de estar vencendo por 2-0. E como foi a conversa dentro do vestiário após o jogo, juntamente com a comissão técnica. E também qual foi o seu sentimento em ter marcado o primeiro gol com a camisa do Guarani. Um abraço. A gente fica com um sentimento de tristeza, um pouco de raiva, né? Porque sair ganhando fora de casa por 2-0 e você acabar tomando empate não é bom. A gente teve uma cobrança entre a gente, mas a gente sabe que são coisas do futebol que pode vir a acontecer. Claro que a gente não gostaria de ter tomado os 2 gols, até porque a gente estava jogando bem, produzindo bem, estava tendo um bom rendimento dentro da partida, mas são coisas do futebol, são coisas que acontecem. Não poderia acontecer na reta final, que faltam 9 jogos, 8 jogos para o final do campeonato. A gente precisava dos 3 pontos para encostar no G4, mas são coisas que acontecem, a gente vai trabalhar durante a semana para melhorar esses quesitos. Pelo meu gol, era um gol que eu já vinha buscando há algum tempo, estou muito feliz, porque desde que cheguei no Guarani eu venho me cobrando bastante, além de ter uma boa atuação defensiva, contribui também no ataque. Então é um gol marcante para mim, um gol que eu estava buscando, então espero que agora eu possa estar marcando os mais gols aí. Oswaldo Luiz, EPTV. Bom dia, Thales. Você é um dos líderes do grupo. O grupo já assimilou aquele resultado lá de Maceió, a questão psicológica já está resolvida, o time já está focado de novo na partida contra o Confiança para buscar a recuperação e seguir sonhando com o acesso? A gente não pode ficar remoendo o resultado. Claro, a gente fica triste 1, 2 dias, mas já passou. Assim como se fosse uma vitória também iria passar. A gente não pode nem ficar triste demais, nem festejar demais uma vitória, porque temos jogos importantes, o campeonato está acabando. Mas enfim, a gente assimilou e a gente espera para sexta-feira fazer uma grande partida. A gente vai trabalhar o que a gente fez de errado no jogo contra o CRB, maximizar as coisas boas que a gente fez e fazer um bom trabalho na sexta. Gustavo Marques, Canais Futebol Interior. Olá, Thales, tudo bem? Thales, o Guarani empatou em 2-2 com a equipe do CRB, que tem o mesmo objetivo, e jogando fora de casa foi um resultado normal, mas a história do jogo foi diferente. O Guarani abriu uma vantagem de 2-0, mas viu o CRB empatar em praticamente 20 minutos com as mudanças erradas do técnico Daniel Paulista. Eu quero saber, o torcedor também quer saber, se vocês, jogadores, ficaram chateados por ter deixado a equipe do CRB empatar em praticamente 20 minutos, já que a equipe fez uma baita de uma partida. Para começo de conversa, o Daniel não mexeu errado, ele achou que tinha que fazer e fez. A gente, como jogadores, a gente sabe o que a gente tem que fazer dentro de campo. O Daniel, ele fez o que ele achou bom no momento e a gente abraçou a ideia dele, ponto final. Ele não mexeu errado.
a gente teve infelicidades dentro do jogo. Eles acabaram achando 2 gols e foi o que deu essa impressão. Mas se a gente tivesse ganhado de 2-0 com as mesmas mudanças que o Daniel teria feito, ele seria hoje um dos melhores técnicos do Brasil. Também não dá para ir do céu ao inferno. Quando a gente ganha, quando ele mexe com o jogador, entra dentro de campo, que nem aconteceu com o Alan, acontece com outros jogadores que entram. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum repórter perguntar para ele e falar assim, porra, ele mexeu muito bem, o que tu tem para falar? Não, ele mexe com convicção e pronto. A gente tem que assimilar o empate. Claro que, do jeito que foi o empate, a gente fica com gosto de derrota, mas também o resultado de empate não é mau resultado. Mas como foi desenhado o jogo, fica um gosto de derrota. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Thales, neste momento decisivo do campeonato, onde o Guarani vem de um resultado que para muitos foi ruim, mas um ponto fora de casa é sempre importante, o que o atleta experiente como você, que já viveu várias situações no futebol, pode passar para esse grupo que está tentando buscar o seu acesso à elite do futebol brasileiro na próxima temporada? Não só eu, como o Sávio, o Bruno Silva, o Regis, o Carlão, o Ronaldo, o Tony, todos nós somos jogadores experientes e no nosso grupo, mesmo tendo alguns jovens, já tem alguma rodagem, então a responsabilidade é um pouco maior para nós, mas eles todos nós sabemos que a gente tem que melhorar, que a gente tem que, para buscar o acesso, a gente tem que dar um pouco a mais, mas isso foi assimilado com muita tranquilidade, a gente se cobrou, como deve se cobrar. Os jogadores mais jovens, tanto como os jogadores mais velhos, souberam ouvir e assimilar o que a gente fez, mas isso são águas passadas, a gente ficar aqui remoendo o assunto, porque não vai nos adiantar de nada. O jogo do CRB já passou, agora a gente tem que focar no confiança. José Carlos Martins, Web Rádio Moara do Som. Bom dia, Thales. O próximo adversário do Guarani é o Confiança do técnico Luizinho Lopes, né? Que bateu o Avaí na rodada passada pelo placar de 3-1, concorrente esse Avaí do Guarani, né? Na briga pelo G4. Como o Guarani deve se comportar nessa partida para conquistar os 3 pontos, não tomando gol, né? Em busca do tão sonhado acesso. Obrigado. A gente tem que jogar para cima, como a gente vem sempre jogando, mas ter cuidado, porque ele vem, se não me engano, são 8 partidas sem derrota, é um time que vem na crescente, mas a gente vai jogar dentro de casa com o apoio do torcedor e a gente tem que botar a bola no chão, fazer o que a gente faz de melhor, que eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer tudo isso, a gente vai sair com a vitória. Thaís Helena, Rádio CBN Campinas. Thales, bom dia. Nas últimas rodadas que o Guarani, se vencesse, conseguiria entrar novamente no G4, a equipe não conseguiu alcançar esse objetivo, não tem conseguido retornar ao G4, a zona de classificação, e aí já faltam poucas rodadas para o término da Série B. Como vocês, jogadores, veem essa questão e por que o Guarani não conseguiu ainda retornar na zona de classificação? Algo psicológico, fatores de cada jogo? Como que você explicaria? A Série B é um campeonato muito disputado, então, ainda mais no segundo turno que as coisas vão se afunilando, mas a gente tem jogos difíceis, mas acho que a gente acabou deixando alguns pontos bobos para trás, o que dificulta a nossa entrada no G4. Mas eu acredito que a gente vai acabar entrando no G4 no momento certo e a gente vai conseguir o acesso porque a gente tem um grupo muito bom. Mas eu acho que agora, nessas últimas 8 rodadas, a gente tem que ter a nossa concentração um pouco mais alta e dentro de casa a gente tem que buscar sempre os 3 pontos. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Thales, no começo do campeonato você levava muito cartão amarelo, tanto que o VAR era até um motivo de preocupação aqui da torcida. O que mudou do Thales daquela época para o Thales de hoje? Obrigado, um bom dia. Eu acabava tomando muito cartão amarelo por reclamar demais. Eu acho que alguns jogadores vieram falar comigo, mas na maioria das vezes era por reclamar demais. Eu comecei a me conscientizar disso, que eu não podia tomar tanto amarelo, porque você acaba ficando fora de alguns jogos importantes. Então, acho que foi mais a minha conscientização de acabar reclamando um pouco menos e focar mais dentro da partida. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM. Muito bom dia, Thales. Que lições você acha que o time pode ter levado do empate contra o CRB para essa partida de sexta-feira contra o Confiança?
A lição é que a gente não pode desconcentrar durante os últimos 10, 15 minutos, porque foi isso que aconteceu e a gente acabou tomando empate. Isabela Sabelli, Tati, Record TV. Oi, Thales, gostaria de saber, na sua opinião, qual foi o aprendizado do elenco em relação ao jogo contra o CRB? Eu acabei de responder essa pergunta, mas vamos lá. A gente não pode tomar 2 gols faltando 10 minutos para acabar o jogo. Isso que a gente tem que levar de aprendizado. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Thales, muita gente tem o consenso de que a campanha do Guarani é uma campanha sólida, é uma campanha consistente, mas que falta aquele algo mais para buscar esse acesso para a Série A. Na sua opinião, o que pode ser esse algo mais para que o Guarani possa colocar em prática nessas 8 rodadas finais e conquistar a vaga para a Série A? Eu acho que nessas últimas 8 rodadas a gente tem que cada um se doar um pouco mais, correr um pouquinho mais. Eu acho que esse algo a mais de cada um vai fazer a diferença para a gente no final do brasileiro estar no G4 e consecutivamente a gente conseguir o acesso para a Série A.